Salve, minha rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. É isso, mais um episódio. E hoje não podemos deixar de falar acho que da uma das primeiras, não, primeira não, a segunda produção da Marvel Studios esse ano, segundo lançamento daqui chega à luz do dia, que estamos falando de Demolidor, exato, a quarta temporada ou a nova série Demolidor Renascido, Daredevil Born Again. E, cara, a série lançou, todo mundo tava naquela expectativa, tipo, pô, como que vai ser, né? Agora o Demolidor saiu da Netflix, agora com os direitos da própria Marvel mesmo, da própria Disney, na Disney Plus. E todo mundo pensou, caramba, como é que isso vai se decorrer, né? Afinal, estamos falando de algo que a Marvel não enfrenta aquele momento exímio, né, e todo mundo tá tipo: Como que vai se como que seria?" Afinal, Demolidor sempre foi altamente, eh, elogiado pela sua qualidade de narrativa, pelas suas atuações, por ser uma das séries mais diferentes de herói, assim, se pá, uma das melhores séries de herói de todos os tempos, para a opinião de muitas pessoas. Então surgiu essa expectativa em torno da produção e, cara, eu vou falar assim pra vocês de verdade o que, no meu ponto de vista, eu achei de Demolidor Renascido, cara. Eu estava com bastante medo, ainda mais quando eu vi que a série teve muitas regravações, né, a série estava, ia ser uma história e acabou sendo refilmada para uma outra completamente diferente. E daí você pensa: "Pô, mas então a Marvel de fato ela não tem acertado nos seus bastidores, não tem ido bem nas suas, como se fala? Nas suas produções, digamos assim, né, está enfrentando o declínio, né, da Marvel Studios, toda a produção tem havido essa crítica, né. Pra quem ouviu o episódio do Capitão América sabe que eu estou falando do como o filme pra mim é um filme que deixa muito a desejar em muitos momentos. Mas cara, eu vou falar assim pra você, assim que eu finalizei a série, durante a série em si, mas assim que eu finalizei, cheguei numa conclusão, o quão Demolidor Renascido é uma obra-prima, cara. Sério, eu acho muito da hora como a Marvel, assim, beleza que ela tem errado muito nos seus filmes, errado no que diz aquilo, a questão do multiverso, a questão pô, como que vai ser agora na sequência dessa sequência do multiverso até chegar em Guerras Secretas, né. Mas, cara, vou te falar com toda a sinceridade do mundo, essa série é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima. Eu acho pra mim, ela é a segunda melhor temporada de Demolidor, pra mim só não tá na frente da segunda temporada mesmo, né. Mas ela, se for pra elencar um top 4, né, das 4 ocasiões que o Demolidor teve a sua própria história contada, né, se a gente for cortar a participação dele no Homem-Aranha e também em She-Hulk, cara, o é uma obra-prima o quão essa série foi bem preservada, bem tratada. Cara, é impecável, cara, foi impecável mesmo. Uma obra-prima, é um vislumbre o quanto a Marvel ela por mais que ela esteja confusa na questão do multiverso, eu acho que nas questões mais urbanas, digamos assim, a Marvel ela tem tem começado a elaborar coisas mais pés no chão, assim, coisas que, entendem que a qualidade não pode ali morrer, né, tipo, por mais que Echo tenha sido a sua crítica, assim, Echo, Gavião, a série do Gavião Arqueiro e tudo mais, aí a gente pensa, tipo, porra, ali pode ter uma qualidade meio ali, né, especialmente essas 2 séries, mas tem toda uma linhagem que não precisa se ajuntar necessariamente ao que está acontecendo no cinema, não é uma história que todo mundo, tem que assistir para poder entender o futuro da Marvel, não, funciona como uma história à parte, uma história solo, um núcleo totalmente diferente. É isso que faz para mim a série do Demolidor se destacar, ainda mais agora que está no universo da MCU, cara, de verdade, que obra-prima essa série. Falando agora mais sobre isso, uma das coisas que ou mais assim, logo no primeiro episódio você pensa tipo: "Porra, eh,
o que a série vai promover de novo. E quando você entende o que é o Born Again, o renascido, você fica mais assim pela questão da inesperada, digamos assim, morte do Fogg, né? Quando o Fogg ele acaba falecendo, você pensa, porra, mano, a série ela literalmente ela vem para carregar, ela não esqueceu o que aconteceu nas antigas 3 temporadas, né, da Marvel do Velho Testamento, da Marvel/Netflix. Não abdicou disso, bem pelo contrário, conseguiu expandir ainda mais o universo urbano, né, do Demolidor, o universo urbano, assim, da Marvel. Eh, Mexeram numa parada que não necessita de alienígenas, uma parada que, vai ter que ter a presença de deuses, assim, e tudo mais, mas uma parada que é a corrupção, que é a questão do que é certo moralmente, do que é certo politicamente e tudo mais, uma coisa que, por ser pé no chão, as 3 temporadas de Demolidor, ela conseguiu exercer isso da maneira mais sublime possível. E é o que se destacava em meio ao auge da Marvel no cinema, que era tipo, que foi entre 2012 a 2019, digamos assim, que foi quando a série Demolidor estreou, por volta de 2015, 2016. E, cara, de verdade, é o primeiro ponto, assim, importante pra falar, é o quanto a série ela acertou por preservar isso, em preservar as qualidades da série da Netflix naquela época. E ter expandido isso, ter mostrado um pouco mais, mais do Matt Murdock, do caso de como, a morte do amigo dele, o levou tipo, tipo, a enfrentar de frente os seus demônios, né, e acaba perdendo nessa disputa, né. Pra quem se dizia que era moralmente correto, é um debate que até ele teve ao longo das temporadas com o Frank Castle, né, com o Justiceiro. Nesse momento ele só se viu na mesma posição que ele, teve que abaixar um pouco essa régua moral e falar: "Eu não sou diferente dos demais. Eu sinto vingança, sinto ódio do mesmo jeito", e principalmente após a morte de uma pessoa que era muito importante pra ele, que foi a morte do Fogg, né, que logo no primeiro episódio já ocorre esse evento completamente inesperado para muitos e completamente chocante para o decorrer da narrativa desta temporada, no caso desta série, né. E cara, isso isso em paralelo ocorre a ascensão do Fisk, né, a gente viu muito do crescimento do Fisk como um completo gangster, digamos assim, nas 3 temporadas do da série da Netflix, né, das 3 primeiras temporadas do Demolidor, e a gente viu como essa parada não mudou, tanto em Gavião Arqueiro, como também, em Echo, né. Mas é uma parada muito diferente que já havíamos começado a reparar de maneira muito sublime, muito importante, é que nas 3 primeiras temporadas de Demolidor, ele era um gangster. E logo em Gavião Arqueiro você pensa: "Pô, ele ainda é um gangster, mas é alguém que tá almejando voos maiores, não se contenta nessa posição, sabendo que agora, Nova York tem cada vez mais vigilantes, ou talvez interferir dos Vingadores, ou talvez, tipo, é a presença em si do Demolidor, mas o quanto o próprio Wilson Fisk começou a a querer mudar esse ponto de vista de, tipo, eu cansei de, tipo, se eu igual ele falou no último episódio: "Eu alcanço milhões, mas sendo prefeito eu posso alcançar bilhões". Então, assim que ele foi inserido na Marvel Studios, no caso na MCU, havia planos maiores para o seu personagem e logo no final do Echo a gente vê ele interessado em ser o novo prefeito, assim, de Nova York, que logo no primeiro episódio já mostra ele vencendo as eleições, por ele haver esse discurso que até corre meio que em paralelo com o que tem ocorrido nos Estados Unidos, né, aquele discurso mais radical, aquele discurso de manipulação de
aquela manipulação de discurso, muitas vezes o que é moralmente certo na visão de grandes interesses públicos não é mais tão correto assim, e para ele não havia nenhum motivo de para ele o discurso era ir contra a presença dos vigilantes, afinal Nova York passou por poucas e boas, né, nos últimos anos dentro do universo da MCU, como a invasão Chitauri em 2012 aos Vingadores, a invasão dos filhos do Thanos em 2018, além também de muitos outros eventos além também do que aconteceu no Multiverso da Loucura, e a presença também do Homem-Aranha e do Demolidor praticamente numa mesma cidade, no caso desses mascarados também, e também da Gavião Arqueira, enfim. Mas uma parada muito, assim, doida, o quanto ele entende que, tipo: "Opa, esse número de vigilantes tá crescendo, tá atrapalhando meu negócio, eu vou, eh fazer essa entrada na política". E isso que me cativa mais no Demolidor, o fato, do senso de justiça das primeiras temporadas terem sido preservados e os discursos políticos, eles terem não também serem preservados, bem pelo contrário, ter sido expandidos, porque agora o rei do crime virou prefeito de Nova York, mas também o fato de ser um assunto completamente atual para os dias de hoje, né. Quando a gente para pra pensar que a série foi lançada em meio à polêmica desse tarifaço que tem ocorrido nos Estados Unidos, do Donald Trump e tudo mais, é uma questão tão que faz esse casamento ideal com a série, sabe. E então acho que, tipo, esses 2 paralelos que é o declínio do Matt e a ascensão do Wilson foi o que mais me causou essa aptidão, sabe. E não só isso, mas tipo, o declínio do Matt a ascensão do Wilson, a gente viu a série inteira, do início ao fim, ele em nenhum momento ele sucumbiu. Bem pelo contrário, a série ela não focou em mostrar essa disputa entre o Fisk e o Demolidor diretamente, foi algo mais, tipo, indireto, que eles haviam essa provocação, esse embate, mas em nenhum momento esse embate prejudicou os planos do Rei do Crime, pelo contrário, foi servindo cada vez mais de degrau para ele poder manipular Nova York a seus conflitos de interesse, no caso. Enquanto isso, a gente viu no primeiro episódio o declínio do Matt, e a gente foi vendo aos poucos o renascimento do Matt e também do Demolidor, né. Ele querer Afinal foi quase um ano após a morte do Fog, né, que essa temporada se passou, e ao longo desse tempo a gente viu mais do lado advocatício do Matt Murdock. A gente viu mais dele em ele convencendo júris, convencendo auditores, trabalhando mais como advogado, saindo muito agora do plano como um herói. Por mais que o herói, esse discurso do heroísmo estava presente talvez esteja presente em todas as motivações que o Matt fazia, igual foi o caso do Ayala, do Tigre Branco, que ele acabou colocando um alvo nas costas do Tigre Branco para ele poder atender, eh, pra ele poder, tipo, defender a ideia que vigilantes não são criminosos, mas sim heróis. A questão do tigre branco nos tribunais, a questão também daquele episódio que ele e o pai da Kamala Khan, no caso a Miss Marvel também está presente lá. Cara, a gente viu mais do Matt Murdock, né, a gente não viu ele necessariamente num traje vermelho, fantasiando como um demônio, como se fosse uma interferência a ele viver em Hell's Kitchen. Mas o que me cativou foi mostrar mais, tipo, desse auge do Matt Murdock, mas desse renascimento da figura dele como Demolidor, o quanto o senso de justiça intenso do Matt Murdock, ele nunca vai abdicar. Ele nunca vai abdicar porque do mesmo que ele não abdica esse senso de justiça enquanto ele é advogado, ele não vai abdicar desse senso de justiça enquanto ele é um herói. Então é uma parada que me teve de uma maneira muito sublime, muito real,
que foi muito intenso. Eu acho que de todas as temporadas, assim, dos três Demolidor, por mais que eu ainda ache que a segunda temporada, pra mim, ela é o auge do auge e tudo mais, nesse discurso do que é certo, no que é errado. Tanto que foi a temporada de estreia do Justiceiro, né? E o Justiceiro, ele sempre serve pra ser o Yin do Yang do Matt, né? Enquanto um é mais, tipo, é, ele é mais cruel, ele é mais visceral em suas ações, no caso do Frank Castle. O Demolidor, ele tem todo um discurso até o capítulo 2, até a morte do Fog. Então, ter voltado com o Frank, ter colocado ele de volta e tudo mais, e não só a questão do Frank, que eu fiz esse paralelo para poder falar que a segunda temporada foi importante para o nascimento desse discurso do que é certo e que é errado, mas uma das coisas que eu mais também amei é o quanto essa temporada foi intensa para o personagem do Matt Murdock. Porque foi intensa no ponto da sua carreira como advogado ter sido botada a xeque, a sua carreira como vigilante, no caso como justiceiro, e também todos os seus, como se fala, todos os seus discursos. Discursos familiares, discursos pessoais e principalmente discursos amorosos. Uma das coisas que eu mais amei, assim, é ter havido essa discussão com dele e a Karen não conseguirem ter esse final feliz por conta dele sempre se culpar, dele não sentir digno após a morte do Fog, após dele despejar o Poindexter da parte de cima do prédio, que é uma das coisas mais, né, que foi mais incrível nos primeiros 20, 15 minutos de série, que já foi com 2 pés na porta. Além também do fato dele acabar se envolvendo com a Heather, você pensa que vai ser o primeiro grande namoro saudável dele, mas também tem aquele conflito de ele apoia os vigilantes porque ele é um vigilante, já a Heather, ela, por trabalhar com Wilson Fisk e não apoiar os vigilantes, eles são literalmente contrapontos completamente distintos. Aí você pensa, opa, será que a Karen, ela é, por exemplo, que ela entende o Matt e não só o Demolidor, mas o Matt no geral? Ou simplesmente a Heather, ela serve pra ser a balança moral do Matt, por ela acabar estando lá. Então é uma parada muito maneira, o quanto a série também mexe não só nas questões do heroísmo, mas nas questões também do lado pessoal, tanto até uma analogia bem rápida que eles fizeram no último episódio, a Karen, ela, o coração dela bate pelo Frank e bate pelo Matt, do mesmo jeito que o Matt acaba batendo mais forte pela Karen, mas também acaba batendo pela Heather, que foi importante foi a primeiro vislumbre de luz que ele teve após a morte do Fog. Então eu amei como a série ela conseguiu fazer esse discurso, ela conseguiu, tipo, mexer com assuntos completamente atuais, que são assunto, no caso, de política, sabe? Tipo, de você utilizar, quando você incrementa alguém no poder de Estado, e esse alguém age de acordo não com a nação, com os cidadãos, mas também interesses pessoais e bem de longe públicos. Entende? Que foi o caso da Patrulha Especial, de acabar utilizando a imagem do Justiceiro para poder atender a expectativas do povo para ver Aquela aquele contato de: "Opa, não somos agentes do Wilson Fisk", mas se os vigilantes são considerados heróis, tá aqui uma figura de um vigilante no meio do peito, para falar o quanto a gente também age da melhor maneira possível, sabe, para proteger. Mas será que é para proteger da maneira que tem que ser, ou proteger o conflito específico de um homem que virou o prefeito de Nova York? Então, eu achei isso que me encantou na temporada de Demolidor Renascido. E cara, além disso também, eu acho que, tudo foi perfeito essa temporada. A fotografia, nossa, estava incrível. Eu acho que uma das coisas que eu acho que as séries da Netflix, o que me pegava muito é o fato da paleta de cor da série elas serem praticamente, com uma coloração muito diminuída, muito mínima, digamos assim. Então, isso que me pega muito nas primeiras 3 temporadas da Netflix.
era literalmente uma pegada tipo: "Opa, não é o orçamento de Marvel Studios, não é o orçamento da Disney, então vamos investir pouco, na questão de efeitos técnicos, a questão também de efeitos especiais e tudo mais, apostar cada vez mais num efeito mais prático, num efeito mais, tipo, que por mais que importante que seja, acaba faltando aquele falta tendo aquele falta ter aquele crème de la crème, no caso, no sentido de de fazer a exibição da questão da série em si, dela ser um pouco mais colorida, ela ser um pouco mais bem trabalhada, que ela pode ser cada vez mais bem trabalhada no que não foi na Netflix, acabou sendo Disney Plus. O que eu acho que foi diferente, essa comparação, é que eu acho que o roteiro da série da Netflix, ela é um pouco mais pé no chão, enquanto a do Disney Plus, ela tá começando a ser. Tem uma premissa importante, mas ainda prefiro a da Netflix no sentido da narrativa em si. Mas isso é uma coisa que, graças a Deus, ano que vem já vamos ter a segunda temporada. Não vai demorar muito, então é uma coisa que as séries de televisão da Marvel, pelo menos elas têm ido um pouco mais rápido no sentido de produção, já no sentido de, tipo, opa, já vamos emendar logo de uma vez. Então é uma parada muito legal, então a fotografia estava impecável, a trilha sonora estava, mano, muito impecável. Os efeitos especiais teve alguns poréns, alguns contrapontos ali, ainda mais quando a gente vê o Matt, ele meio que voando assim, ele meio que esticando a corda lá dele e meio que voando ali. Ainda sinto um pouco mais dessa falta de zelo, mas é um pelo no ovo, literalmente, porque a série ela se destaca pra caramba. E cara, falando assim um pouco mais das atuações, eu posso pegar literalmente eu vou pegar 2 atuações, porque, cara, eu poderia falar do John Bernthal, o Justiceiro, mas ele, porra, foi pouco tempo de tela, apesar do tempo de tela dele, ele tipo nasceu pra ser o Justiceiro, sabe, é um cara meu, nasceu pra fazer isso, o cara altamente, mano, eficazaço como ator, puta que pariu, ele é um ator, mano, diferenciado para um caramba, o ator bom pra porra. Poderia também falar do Camar de los Reyes, o Tigre Branco, porque pra mim, nossa, foi o último papel dele, né, infelizmente ele acabou falecendo. Mas, cara, a gente viu o quanto ele é um ator que em tempo de vida ele foi um ator muito bom, ele conseguiu representar, da melhor forma possível o seu protagonismo e ele foi impecável, foi altamente impecável. E eu acho que foi a pegada mais dramática, assim, dessa série, né, que teve a sobrinha dele, teve a questão da morte do Fogg, sabe, teve a questão de tantos vilões que apareceram, não só o Rei do Crime, mas também o Poindexter, também o Muso também, mas eu gostei do fato também dele ser a pegada mais dramática da série e ele ter exercido da melhor maneira possível. E cara, eu vou pegar 2 atuações importantes, a primeira é do Charlie Cox. Cara, ele é um ator impressionante, cara, impressionante. Eu acho que, em termos de atuação, nossa, nessa temporada ele estava ao auge dele, sabe, tipo, ele literalmente estava mais confortável, porque eu acho que a Netflix tinha tantas limitações, tinha tantos empecilhos, no caso das suas produções, por ser da Marvel, não poder falar certos nomes, não poder fazer certas coisas, que simplesmente agora, não só a série e a direção se soltou, mas também os atores também. Os atores estão mais confortáveis em seus papéis. E o fato deles nascerem para terem feito isso, o fato do público saber, porra, ele literalmente é o Demolidor, não vai precisar fazer um recast e tudo mais, mostra que o Charlie Cox, ele sabe do peso do personagem pra ele, do quanto ele nasceu pra fazer isso, então ele acabou sendo mais intenso nessa temporada, porque ele conseguiu pegar uma pegada mais dramática, uma pegada mais intensa, uma pegada na qual ele estava um personagem cheio de ódio, cheio de tipo, aquele discurso dele com a Heather: "Eu não tô maluco, por isso que você acredita em mim", tudo mais. Então na temporada que o Matt Murdock estava mais descredibilizado, a atuação
do Charlie Cox estava mais intensa, mais feroz, digamos assim, tá ligado? A cena na qual ele ataca os policiais, acaba dando uma surra nos policiais, cara. Eu acho que foi logo no final do segundo episódio, mano. Que obra-prima. Que obra-prima é aquele episódio. Que ele vai lá, dá uma surra nos policiais e pensa, puta que pariu. Eu não posso dar uma vacilada que eu vou lá e volto a ser o Demolidor, sabe? Tipo, mano, nossa, nossa, nossa. E ele vai lá e solta aquele berro, como se fosse um grito, um mugido, mano, nossa, nossa. Charlie Cox, ele nasceu pra ser o Demolidor do mesmo jeito que o Vicente D'Onofrio. Ele nasceu pra ser o Wilson Fisk, cara. Eu acho muito da hora quando o antagonista, muitas vezes você torce, você acaba torcendo pra ele fazer mais merda, pra você torcer pra ele se fuder mais ainda, sabe? E desde as primeiras temporadas, mano, ele é um vilão altamente cativante, mano. E o Vicente D'Onofrio ele nasceu também pra ser o rei do crime, cara. Claro, já teve o rei do crime do Michael Clarke Duncan, lá do filme de 2003. Que eu nem vou falar qual é melhor, se é o Charlie Cox ou se é o Ben Affleck, acho que nem precisa falar. Mas, cara, uma parada é que o Vicente D'Onofrio, pra mim, ele foi o destaque essa temporada. Pra mim, eu acho que, tipo, em termos de atuação, é muito engraçado porque às vezes você vê o Wilson Fisk, eu acho muito engraçado, porque às vezes eu vejo o Fisk como aquele garoto que todo mundo subestimou e alcançou o auge, mas sempre sente aquela insegurança igual foi o casamento com a Vanessa, aquela insegurança em ser alguém conhecido, alguém que é pra causar aquele temor. Então, cara, e nessa temporada, quando ele finalmente alcançou o auge do seu poder, cara, impecável, sabe? Eu acho que, tipo, era mais o Vicente D'Onofrio como o rei do crime sendo presidente de Nova York, é o que eu queria ter visto o Harrison Ford sendo o prefeito dos Estados Unidos no filme do Capitão América, entendeu? Então, cara, o semblante de ameaça, de todo mundo me subestima, mas eu sei o temor que eu causo e tudo mais. Além também dele ser um cara que, igual eu falei, ele parece um menino inseguro no fundo, mas ele quer inspirar medo através da violência. Cara, é bizarro como o Vincent D'Onofrio, ele sabe também o quão o personagem dele é importante. Ele entendeu muito isso em Gavião Arqueiro, principalmente em Echo, mas nessa temporada eu acho que foi o auge do auge do auge da, da aparição do Wilson Fisk em todas as mídias possíveis e impossíveis, cara. Tipo, até mais do que, por exemplo, no Aranhaverso, que ele apareceu. Então, cara, perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Cara, não tem como não elogiar Demolidor. Eu acho que, tipo, a única coisa que defeito tem essa série, o máximo que tem de defeito é, tipo, é, é o fato dos efeitos especiais assim e tudo mais. Porque até o excesso de vilões, foi um arco específico, né? O Muso foi importante para descobrir que a Heather via o Muso Demolidor da mesma forma. O Poindexter foi pra, tipo, tirar o pior do Matt Murdock e também do Demolidor e levar ele para poder tentar matar. E o Wilson Fisk é sempre o vilão eterno do Demolidor. Então, mas tirando isso, a série tá impecável pra mim. Demolidor Renascido é uma bom cartão de visitas ou um excelente retorno do demônio de Hell's Kitchen na MCU. Então, cara, pra mim é uma obra-prima. Pra mim, eu dou, mano, uma nota 9,5 pra série, mano. 9,5 de verdade mesmo. E é isso, minha rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muitíssimo de vocês. Não se esqueçam de seguir no canal. Estamos disponíveis no TikTok também, no Instagram e nos canais de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcast e provavelmente agora no YouTube, na qual você pode se inscrever e curtir também. Além também de, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor que contar com serviços inacreditáveis e perfeitos da nossa querida B-Market. É isso, minha rapaziada. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!